Maquilhar os olhos deixa a maioria das pessoas desconfortáveis, por isso se tu queres aprender de uma vez por todas a fazer um esfumado bem simples, só com uma sombra, mas que ao mesmo tempo vai dar logo um ar mais profissional e bonito à tua maquilhagem, fica comigo! Eu sou a Mariana e sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, hoje com mais um vídeo da série Maquilhagem para Iniciantes. Vamos acabar com esses medos de maquilharem os olhos. Hoje vou dar-vos dicas e mostrar-vos como fazer um esfumado super simples, mas que ao mesmo tempo vai servir de base para todas as maquilhagens bonitas e elaboradas que vamos fazer no futuro. Por isso não percas nada e aproveita para subscrever o canal. Já estamos prontinhas para começar. Eu fiz a minha maquilhagem toda, à exceção dos olhos, e neste momento a minha pálpebra tem apenas creme hidratante. Para começarmos, vamos aplicar primer de olhos e é muito importante aplicarmos primer porque vai fazer com que as sombras durem mais tempo na nossa pálpebra e vai impedir que elas se acumulem nas ruguinhas, como nós já vimos tantas vezes acontecer. Vou usar o Eyeshadow Primer Potion da Urban Decay na cor Eden e então aplico um bocadinho em cada pálpebra, não junto à raiz das pestanas porque senão depois não conseguimos espalhar, não cometam esse erro. Ok, agora vou espalhar mesmo com o dedo em toda a pálpebra. Se vocês já tiverem as sobrancelhas arranjadas, tenham muito cuidado neste momento. Certifiquem-se que fica tudo mesmo muito bem espalhadinho, porque se ficar acumulado em alguma parte depois vai secar e a nossa sombra de olhos vai saltar. E agora vem a nossa dica número 1. Depois de aplicarem o primer ou o corretor, em caso de não terem primer, vocês devem vir e devem selar toda a pálpebra onde nós aplicamos o produto. Porquê? Se a pálpebra estiver um bocadinho úmida, na hora em que nós colocarmos a sombra vai agarrar ali e depois vai ser muito mais difícil de esfumar. Por isso, selar o vosso olho vai ajudar imenso na hora de esfumar. Para selar, vocês podem utilizar o pó com que selam o resto da cara ou então uma sombra de olhos clarinha assim, mais ou menos do tom da vossa pele. Com um pincel limpo, este aqui é da escola onde eu tirei o curso, venho buscar esta sombra clarinha aqui desta paleta, que é a paleta que eu vou utilizar para fazer o nosso esfumado. Tiro bastante, tiro o excesso, certifico-me que não tenho já primer dentro das ruguinhas e então agora com batidinhas vou selar tudo muito bem. A dica número 2 é tudo o que vocês fizeram num olho vão repetir no outro olho. Fica muito mais fácil de fazermos dois olhos iguais quando repetimos sempre o mesmo processo num e noutro. Agora, hoje é uma maquilhagem bem simples, só com uma sombra, não há muito que enganar, mas quando utilizarmos mais do que uma sombra, vamos pensar, depois eu lembro-me como fiz este para fazer naquele, mas é mais difícil de termos resultados iguais. Outra coisa muito importante são os pincéis. Ter um pincel de esfumar assim como este, bem redondinho, vai ajudar muito na hora de esfumar. Então, vou utilizar o pincel 231 da Zoeva e vou aplicar esta sombra aqui, rosinha. Vocês no início escolham sombras clarinhas porque vai ser mais fácil para vocês conseguirem esfumar. E a última dica é para pessoas que, como eu, ficam com a pálpebra móvel quase toda escondida quando temos o olho aberto. Eu tenho uma pálpebra fixa grande, mas a pálpebra móvel fica toda escondida, então é difícil maquilhar-me. Se eu estiver a olhar assim de frente para o espelho, eu não vejo o que é que eu estou a fazer na minha pálpebra móvel. E se eu fechar assim o olho, o que é que vai acontecer? Vou ficar com ruguinhas e não vou maquilhar dentro delas. Então a dica é, vocês peguem num espelho pequenino, eu vou utilizar este aqui da paleta, e colocam-na assim abaixo de maneira a que consigam ver o vosso olho e depois levantam o queixo e a pálpebra fica completamente exposta e vocês conseguem ver o que é que estão a fazer. E então chegou a hora de começarmos. Venho buscar a minha sombra, tiro o excesso, é muito importante, que é para este pó que salta do pincel não vir cair aqui na nossa cara.
E então levanto o queixo e quando eu tenho o pincel carregado eu venho e deixo a sombra aqui no canto externo. Estou a pegar no pincel mesmo na pontinha e muito ao de leve começo a arrastar. Então venho sempre dentro do côncavo, que é este o 5 que nós temos aqui, e vou fazendo movimentos vai e vem. E movimentos circulares muito ao de leve. Quanto mais nos aproximarmos da nossa sobrancelha, mais leve tem que ficar a mão. Eu ainda não fui buscar mais sombra, tenho que agora esfumar muito bem esta que eu já trouxe. E lembrem-se agora, paciência, aqui no cantinho, varro para fora em direção ao final da sobrancelha. Varro, varro, muito ao de leve, com movimentos vai e vem, como se isto fosse aqui uma fronteira entre onde há sombra e onde não há, e o objetivo é não se ver onde é que a nossa sombra está a começar. Agora, como o meu pincel já não tem mais, venho e repito o processo no outro olho. Peguem sempre muito ao de leve no pincel e mesmo na pontinha. Andam sempre dentro do côncavo e depois aqui no final puxam sempre muito ao de leve para o canto interno. Venho arrastando sempre para fora para ter a sensação de um olho mais levantado. Se vir que tem alguma marca em alguma parte, venho sempre e esfumo, 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 bem até não se notarem marcas e já se começa a ver qualquer coisa. Eu fui buscar produto uma vez para cada olho. Agora vou buscar mais produto e repito sempre este processo com um pouquinho de produto, tiro o excesso. Deixo aqui no cantinho porque só vamos utilizar uma corzinha hoje. Varro sempre para fora. É uma questão de paciência e aqui quando varremos para fora já estamos a começar a preparar esta parte aqui para depois virmos unir com a sombra da parte de baixo do olho. Depois é só irem adicionando sombra até terem a intensidade que vocês querem. Lembrem sempre que o importante é o degradê de onde não temos sombra, onde ela começa a aparecer. E nunca fujam muito desta zona aqui. Não queremos ver sombras até aqui, ok? Agora, com um pincelzinho espalmadinho, este aqui é o 234, venho buscar a mesma sombra, porque nós hoje só estamos a trabalhar com uma sombra. Tiro o excesso. Outra dica, não coloquem sombra dos dois lados do pincel, como eu vejo muita gente a fazer. Porquê? Nós só vamos utilizar um lado do pincel de cada vez. E o que é que vai acontecer? Quando eu vier aplicar a sombra, a parte do pó que tem deste lado vai estar a cair na minha pele e nós não queremos que isso aconteça, então venham buscar, tiram o excesso só numa parte. E agora, para deixar a vossa sombra intensa, vocês não vão e fazem assim. Vocês carregam e arrastam, carregam e arrastam. E isto é a maneira de deixar a vossa sombra com mais pigmentação possível. Lembrem-se sempre de aplicarem bem juntinho à raiz das pestanas, porque eu vejo muita gente com uma maquilhagem que depois tem buracos quando estão a olhar em frente e vê-se aqui falhas na sombra. E vamos adicionando a intensidade que nós queremos. Depois de aplicarmos a sombra na pálpebra móvel, volto com o meu pincelzinho de esfumar, porque não quero que se note aqui muita sombra e depois de repente haja uma quebra. Tem que ser tudo um degradê bonito e bem feitinho. Nunca venham com a sombra até mesmo à sobrancelha. E agora vou fazer o mesmo no outro olho. E olhem, temos um bonito degradê.
Agora vamos maquilhar a parte de baixo do olho porque é muito importante para haver uma ligação, uma harmonia. Há muita gente que só maquilha a parte de cima do olho, mas acreditem que vai fazer imensa diferença vocês maquilharem também a parte de baixo. Vou utilizar a mesma sombra com o pincelzinho lápis 230 da Zoeva. E agora é ao contrário, eu coloco o espelho e baixo o queixo para expor esta parte toda e venho com a minha sombra fazer aqui a ligação da parte de cima e da parte de baixo do olho, pouquinho, movimentos vai e vem. E agora com o pincel limpinho, venho e mesmo no limite, assim ao de leve, faço movimentos vai e vem para esfumar aqui nesta parte e olhem que fica tudo ligado na perfeição. No final gosto de vir com o primeiro pincel que eu utilizei para selar o nosso primer e sem nada dar assim uma esfumadelazinha nos limites para ter a certeza que ficou mesmo super bem esfumado e não se nota onde é que está a começar as nossas sombras. Eu na escola tinha uma professora que me dizia sempre: Mariana, quando achares que está mesmo bem esfumadinho, volta a esfumar, e então também vos quero passar essa dica para vocês. E este é o resultado do nosso esfumado só com uma sombra. Ficou muito bonito, super esfumadinho e ficamos logo com um aspecto muito mais bonito. Agora vou aplicar máscara de pestanas e já volto para me despedir de vocês. E chegamos ao fim de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra-te sempre da dica principal, ter paciência e esfumar, esfumar, esfumar. Se gostaste do vídeo, deixa um like, subscreve o canal, ativa o sininho, partilha com uma amiga. Foi um prazer estar deste lado. Tchau, tchau! You